Vamos trocar aqui a nossa tela. Problemas técnicos, chame o suporte. Ah, é, você é o suporte, é, exatamente. Deixa eu vir aqui, habilitar o som. E vambora. O nome do vídeo é O Jogo que Tentou Roubar 3.024 Pessoas e se tornou o pior ARG da história. Vídeo do canal Daishikawa e foi mandado pela Eclipse no canal de Reacts aqui do servidor do Discord. Então se você estiver assistindo esse vídeo através do canal de cortes, o link original do vídeo vai estar na descrição. Então vambora. Bom, rapaziada, eu nunca imaginei que mercenário e ARG poderiam fazer parte da mesma frase. Na verdade, é difícil até imaginar um jogo de terror sendo mercenário. E Yandere Simulator pode ser considerado terror? Jogos de terror podem ser ruins e Yandere Simulator não é jogo de terror, mas é um jogo cringe. Um criador mais cringe ainda. escrachados, controversos, uma porcaria, podem ser tudo. Agora, mercenários? Isso não faz muito sentido. Só que, sim, meus amigos, teve um game que quebrou essa barreira, onde pessoas achavam que estavam fazendo parte de um projeto grandioso e que sim, valia a pena o dinheiro, mas na verdade estavam tomando um golpe, uma facada nas costas. Estou procurando por 3.024 pessoas. Eu estou procurando 3.024 pessoas para participar desse ARG, ou então ARG, onde você tem que resolver puzzles em game e também na vida real. Participar é uma experiência cegas, interaja com pessoas reais, um site e localidades com outros players. Tá bom, né? Isso daqui é um ARG dos pés à cabeça. Pra quem não sabe, ARG, ou jogo de realidade alternativa, é um tipo de jogo ou história onde você também soluciona os enigmas na vida real, ou entrando em vários sites buscando pistas em todo tipo de... Catastrophe Crawl. Cara, esse jogo aí eu demorei pra entender. Porque eu peguei ele. Eu falei assim, mas que jogo todo cagado e tal. Aí eu fui tentar desvendar mais ou menos o que é. Tipo, eu não fui ver guia, não fui ver nada. Só que eu não entendi metade das coisas que estavam acontecendo. Aí depois eu precisei assistir um vídeo do Golart sobre. Mas esse joguinho aqui engana, tá? Mas é legal. Tipo, é legal a história que tá por trás dele. É trágica pra caralho, mas é legal. lugar. Um exemplo seria This House Has People in It, Cypher Hunt, que é do criador de Gravity Falls, e Cat Ghost. A galera se junta pra tentar entender o real significado da parada, procurar as peças de um grande quebra-cabeça, e esse bagulho demora muito. ARGs costumam ser imensos, e na maioria das vezes sempre tem alguma coisinha que fica de fora e que ninguém encontrou de jeito nenhum, já que nem sempre é algo montado desde o início com começo, meio e fim. A história ou o game é desenvolvido com o passar do tempo. No caso desse jogo, usaram o conceito de ARG da forma mais Electronic Arts possível. Você paga 10 merréis e aí você pode participar. E detalhe, esse bagulho é 15 mangos americanos lá na gringa. Com 10 reais você compra um lanche na esquina e vai tentar resolver, sei lá, Welcome Home, que é um exemplo. Mas nem fudendo que você compra um lanche na esquina agora com 10 conto. Do jeito que as coisas estão caras. O que dá pra comprar com 10? Dá bom, acho que dei uma exagerada. Eu acho que talvez aquele hamburgão que tem a massa crua e só tem um hambúrguer. E aqueles hambúrguer não é nem da marca Friboi, sadia. Aqueles hambúrguer de... sei lá, cara. Foi feito com massinha de modelar e um pouquinho de carne moída, sabe? E olha lá. E talvez algum guaraná regional que tem mais gosto de água com açúcar do que de refrigerante. De ARG gratuito, fora outros trocentos ARGs gratuitos que certamente valem mais o tempo e o esforço. Mas tudo bem, né? Vamos dar uma olhada nesse game pra ver se pelo menos os 10 reais valem a pena. PS, isso daqui não vale nenhum centavo. Um engenheiro de computação chamado Frank, que atualmente está morto, tinha o propósito de revelar a face da companhia que ele trabalhava. E agora que ele virou camisa de saudade, essa missão cabia a um hacker chamado Anonymous52 e a 3.024 pessoas. Quando eu li isso, eu comecei a chorar no cinema. Quando abrimos o jogo, aparece uma tela dizendo que o capítulo que vamos ver é uma pequena parte do jogo. E se quisermos entender a história, temos que visitar uma página online. E vocês sabem o que é legal? A página online é totalmente gratuita para entrar. Você compra o jogo e a primeira coisa que ele te manda fazer é ir para um site grátis para ler sobre os detalhes da história. E
Ai, meu Deus, peraí. Vou comendo. Não acredito que você paga pra jogar o jogo e a primeira coisa que ele faz é mandar você pra um site que você acessa de graça. Não, imagina a cara de cu, ainda mais, mesmo assim, 10 conto, mas é 10 conto. 10 conto é 10 conto, filho. Pra quem é pobre faz falta, que é o caso. Aqui eu chorava legal, eu também. Eclipse, aqui na minha cidade dá pra comprar coxinha gostoso, filha de carne, um quilo. Ô louco, ô louco. Aí daqui a pouco você vai ver que nem aquelas coxinhas, que nem aquele salgadinho de Pernambuco. Acho que foi de Pernambuco, né? Depois descobriram que o recheio era de carne humana. Que nojo. Imagina a cara de cu da pessoa que vê que tem site gratuito. Sim. Sim, exatamente. Tipo, você paga 10 conto, tudo bem. 10 conto, pai e tal. Mas, porra. Por que já não era de graça desde o começo? Por que já não deixou bem claro que era um jogo de navegador? Sabe? Porra. Mano, além de todo mundo conseguir entrar nesse site, tem muita coisa apenas nele. Esses bagulhos poderiam estar muito bem no jogo que você comprou. Ah, mas isso daí faz perder a dinâmica do ARG. Nada disso, não é assim que funciona. Jogava todo esse bagulho mais superficial dentro do jogo e colocava leves pistas escondidas pela internet e em vários lugares. Também dava pra criar um site só dessa empresa, que aí as pessoas iam ficar, caraca, velho, que bagulho realista, tem um site da empresa. Vocês querem saber um ARG que faz isso muito bem e que vocês vão me apedrejar porque eu não falei dele ainda no canal, ou na verdade eu não fiz um remake do vídeo dele? Happy Meat Farms. A Happy Meat Farms tem um site inteiro apenas dessa empresa que tem o mesmo nome. E vocês querem saber um detalhe legal? Essa empresa não existe, só que o criador do ARG foi lá e fez um site apenas pra deixar o bagulho mais realista e ajudar na imersão, coisa que esse ARG aqui não fez de forma interessante. Todo esse lance que a gente tá conseguindo pegar de graça poderia estar dentro do jogo, não era pra isso estar aqui. Antes de eu resumir todo esse lance, vamos dar uma conferida na história do Frank. Mas com... É inacreditável, cara. É inacreditável o que os caras fazem, velho. Simplesmente deixou o bagulho de graça. Deixou o bagulho de graça, não. Deixou tudo no site que tá de graça. Você meio que... Não é tipo assim, não tem nem a desculpa. Compra o jogo que você vai ter uma senha pra poder acessar o site. Não. Tipo, você comprou porque você é otário. Se é pra fazer uma obra, faça com gosto e muito tempero. Eclipse tem? Ah, tem, mas é incrível. Então, mas nesse caso aí o intuito é ter imersão, né? Então tá de boa. Agora imagina se, tipo, tivesse IA e fosse que nem esse jogo aqui. Tipo, um site de graça, tem um monte de coisa ali e foda-se, sabe? Tudo de graça, sabe? Foda. Conhecido como presunto nos dias atuais. O vídeo conta que essas fitas foram gravadas em janeiro de 96 e upadas na internet em fevereiro do mesmo ano. Já o Anonymous52 encontrou esses vídeos e documentos em 2002. E mais uma vez eu vou bater na mesma tecla. Esse vídeo poderia estar dentro do jogo, poderia ser a introdução do game, mas resolveram postar ele no YouTube e linkar o vídeo com o site pra ficar aparecendo nessa página inicial. Mas até aí beleza, né? Essa parte até vai, eu entendo. Não é 100% ruim. O que me tira do sério é que a desgraça do vídeo é um vídeo público, nem pra ter o trabalho de privar o vídeo e dar acesso apenas pra quem tivesse o link, os caras tiveram. Mano, privar vídeo é o básico de fazer mistério na internet. E sim, mais uma vez a gente acessando o conteúdo do game sem ter precisado pagar nada. Parece até que eu craqueei esse jogo de tanta coisa de graça que tá vindo. E outro detalhe incrível desse jogo é que, pelo visto, a voz do nosso mano aqui é feita por IA. Meu nome é Paulo Barros e eu pari a maior jiboia de merda que o Brasil já viu. Nesse vídeo ele conta a história dele. Então, tem assim, achei que não tinha, mas tem. Que ele trabalhava em uma empresa, que ele não vai dizer o nome, eu não sei porquê, pois esse mano tá morto e morto não sofre processo. A única coisa que sabemos é que eles trabalhavam com eletrônicos. Uma noite ele descobriu que esse não era o real objetivo da empresa e que eles na verdade queriam suprir as necessidades mais brutais da humanidade e pessoas matariam por essa necessidade. Isso tudo lá na década de 70. Após descobrir que tava rolando alguma coisa bizarra nessa empresa, o Frank pede demissão e ficou trabalhando para poder revelar tudo
que ela estava tramando. E adivinha? Tudo isso deveria ser feito com a nossa ajuda, pois afinal de contas, isso daqui é um ARG. O pior de tudo é que o jeito que ele fala acende uma pequena fagulha de curiosidade na galera. Todo mundo gosta de uma fofoca, de querer saber os mistérios mais cabulosos de uma empresa opressora. Então, Sim, todo mundo aqui é Maria Fifi. Eu não escondo isso não, eu sou Maria Fifi pra caralho. Eu também gosto de uma fofoca. Vou ficar aqui fingindo que eu não gosto, não. Mas a fofoca também tem que ser boa, não é qualquer fofoca também que vai me deixar, tipo, nossa, quero saber mais. eu não posso mentir, tinha um mundo nessa história, tinha um mundo aqui dentro. E me deixa muito chateado saber que essa ideia simplesmente foi pro lixo porque foi mal executada. Essa galera que fez o jogo só queria dinheiro. Além disso, você vê uma rapaziada descendo o pau nos comentários desse vídeo, mas é porque já sabemos onde isso vai dar. Se fosse Não, detalhe, com certeza isso daí foi um projeto da Electronic Arts para os estagiários fazer uma provinha para ser contratado. Certeza. Certeza, porque tipo assim, tem a parte mercenária, que seria de você comprar o jogo e tudo mais, e tudo tá de graça na internet. E muito mal escondido, diga-se de passagem. Mano, se não tiver dedo da Electronic Arts aí, é foda. Eu sei lá, eu não sei o que eu falo. uma parada feita com carinho, eu tenho certeza que muita gente abraçaria essa ideia. Mas chega de melancolia, pois o vídeo já nos dá outro tapa dizendo que você pode encontrar os documentos que o Frank obteve até 1996 e os documentos que eu encontrei até agora no site www.frankcomputer.online. Você tá me dizendo que eu paguei R$10 para poder encontrar as informações dele na internet? Eu simplesmente não existo. Ah, e eu esqueci de dizer, mas quem tá upando esses vídeos é esse tal de Anonin52, ninguém liga pra ele. Vamos continuar o vídeo. Do nada, o Frank lança que tem câncer de pâncreas e não tem muito tempo de vida. Nossa, isso me lembrou de uma ARG de Sonic. Tem mais ou menos essa premissa. Que é como se fosse o Sonic.exe, só que envolve uma doença terminal, vulgo câncer. Não me lembro o nome certinho. Eu não me lembro o nome certinho dessa ARG, cara. Depois eu tenho que dar uma procurada. Eu acho que talvez algum de vocês conhecem. Que tipo assim, você vai jogando lá o Sonic e tudo mais, né? Com os personagens, Sonic, Tails, Knuckles. Só que conforme você vai morrendo, vai aparecendo algumas informações relacionadas a um câncer. Eu acho que era câncer de pulmão, alguma coisa assim. É meio pra contar, meio que mostra uma espécie de uma geleca se desenvolvendo. Aí vai pegando os personagens, e conforme vai pegando os personagens, meio que a pessoa vai morrendo, sabe? Eu não me lembro o nome, eu fiz isso há muito tempo atrás. É, só que esse canal aí que você falou, Blue, eu não vou ver nem se me pagarem R$1000. E essa parte é muito boa, pois até então você pensa que foi a empresa que matou ele, mas não, o cara provavelmente morreu por condições médicas. Ele então revela o motivo de precisar de 3.024 pessoas para entrar no servidor. Ao tentar invadir o server em 96, ele descobriu que existiam 3.024 portas abertas para poder invadir os sistemas e descobrir a verdade. Só que como ele ia falecer em poucos meses, não tinha tempo de verificar a senha de cada porta para conseguir ter acesso. Ele começou a desenvolver um programa para facilitar essa entrada nesse servidor, e o Anônimo continuou o trabalho dele ao encontrar esses arquivos do passado, essas instruções. Nos dias atuais, ainda existem 3.024 portas do servidor. Depois de quase 3 décadas, a quantidade ainda é a mesma. E por isso é necessário que exista uma pessoa para cada porta, pois vai chegar um ponto que cada um vai ter uma tentativa de entrar, ou então alguma parada assim, eu não sei, eu desmaiei, chegou um ponto que meu cérebro escorreu pelo nariz. Mas em resumo, ou nas pistas, tente passar pelos quebra-cabeças, descubra a senha para entrar no servidor, me deixe rico comprando esse game e não dando reembolso, se inscreva no canal da Ishikawa e dá o like pra ele também ficar rico, e depois vença o jogo. E detalhe pra você que é gamer, isso daqui é mais difícil do que zerar Dark Souls 1. E eu não tô nem brincando, é literalmente impossível zerar a porra desse jogo. Só que eu ainda vou chegar lá, porque isso daqui ainda vai piorar. Pera aí, só falta não ter fim. Ou então, tipo, sei lá, tá em desenvolvimento. Pior ainda, né? Aí vai ser uma cusparada na cara.
E muito. Dando mais uma olhada pelo site, descobrimos que o nome da empresa é Greg Interactive Corp. E se clicarmos no link, vemos que a empresa tem um site? Olha! Pera aí. Chokes, caramba, tem como jogar em live? Acho que tem, eu só preciso saber o nome. Blue, calma, Fim, não foi pedindo shade, parece que até fico pedindo... Não, é que tipo assim, é que caso alguém queira me recomendar esse canal em específico, Dananina não tem espaço aqui não. Eclipse, nossa Luquita, você falando dessa ARG me lembrou de uma história do Steven descobrindo que tem câncer e ele ia morrer. Mas os produtores da Cartoon Network achou pesado e não aceitaram, mas o Toby Fox, criador de Undertale, adorou a ideia e o Steven virou Sans. Sim, o Sans. Eu conheço essa história, ela é chapadona na linguiça, não faz sentido. Pra mim não faz sentido, não faz sentido. Ter ligação do Steven com o Sans de Undertale. Mas só pelo meme a gente compartilha. Talvez a única coisa mais parecida que as duas franquias têm em comum seria a questão de ter uma fanbase bizarra. Que as duas têm, tanto Undertale quanto Steven Universo. Eu amei esse meme, pra ser sincero. É um meme. Mas tem gente que realmente acha que é sério isso. Olha só, família, parece que eu queimei a minha língua. Parabéns pros devs, viu? Agora eles me pegaram com as calças riadas. Por essa eu não esperava. O site da empresa diz que esse jogo está usando o nome dela ilegalmente e que eles vão entrar em um processo para poder tirar o jogo do ar e blá blá blá. Sendo bem sincero, seria muito mais engraçado se isso fosse uma empresa real processando o jogo, porque não dá hype nenhum fuçar esse site. Porém, se vocês querem saber o que tem aqui dentro, ele simplesmente te manda para uma página de discussões do game lá na Steam, onde os devs dizem para não acreditar na Greg Interactive, pois eles estão escondendo a verdade. O site dessa empresa só tem essa página. Pelo amor de Deus, mano, até aquela treta de youtubers de 2023 consegue ser mais interessante do que isso. E sim, todo mundo sabe de que treta que nós estamos falando. Aquela treta lá que cresce canal. Pelo amor de Deus, cara, até aquilo ali tem um enredo melhor que essa porra. Ai, vou processar. Aí depois vou outro. Ai, não acredito neles. Ah, velho. Um aviso. Que empresa cria um site só pra dar a porra de um aviso? Não, e detalhe. A menos que a empresa tenha, sei lá, o dono seja um youtuber ou tiktoker que seja, ela não vai sair por aí falando: oi, guys, eu vou processar essa galerinha que tá fazendo muita coisa danadinha da minha empresa. Ai. Porra, não vai, caralho. Que tipo de idiota fica falando pelos quatro cantos que tá processando alguém? Isso aí, quando você fala, só pra pessoas muito próximas. Ainda assim, acabou ali. Pra essa informação não vazar e eventualmente chegar na pessoa. Ou a empresa que seja. Detalhe, é uma empresa de 1944 que tá até hoje no ramo de eletrônicos. Uma empresa de eletrônicos que só tem um site pra dar um aviso. Meu Deus do céu. Nesse site temos algumas pastas que estão bloqueadas por senhas, porém essas mesmas senhas também estão aqui. Usando elas conseguimos encontrar fotos de várias pessoas reais e que pelo visto sofreram na mão da empresa. Foram vítimas de experimentos ou tinham relação direta com a criação desse tal projeto maligno. Também temos código Morse, espectrograma e várias coisinhas que também são elementos de um ARG. Pode até ser legalzinho, mas não é nada de muito impressionante ou que vai te deixar chocado. Eu não vou resolver nenhum desses mistérios, pois o vídeo não é focado nisso, e também porque não é do meu interesse. As coisas pioram de verdade quando chegamos na parte de câmeras ao vivo. Essas câmeras que estamos vendo e que o site transmite realmente são reais. Tá tudo acontecendo de verdade. A parada é que, se vocês perceberem, tem um quadrado preto na imagem das câmeras. E isso acontece pois o site do jogo, na verdade, tá transmitindo a imagem das câmeras de outro site, um site de turismo lá da Turquia. Puta que pariu. Puta que pariu, cara. Pera aí. Teoria suprema. Todos nós estamos em coma. Eclipse, teoria que mais odeia é de estar em coma ou sei lá o que. Até treta da internet também é conteúdo. Blue. Pois é. Gumball tá em coma. Ash tá em coma. Corinne tá em coma. Sua mãe tá em coma.
Eclipse, a única teoria que na verdade não é mais. Não é, mas é uma animação bem bizarra do Fim em Coma, mesmo não sendo. Ai, caralho, deixa eu ler tudo de novo. A única teoria que na verdade não é, mas é uma animação bem bizarra, é do Fim em Coma. Mesmo que não é teoria, é uma história bem interessante. Luquita falando desse jeito, lembrou da Nazaré, imitando a mulher na novela. Tô doido, caralho. Eu vi outra coisa, vou ficar quieta. Misericórdia, meu Deus, escrevi errado, choro de novo, meus 10 reais, mano. É inacreditável, os caras simplesmente pegaram um site lá da Turquia que fica filmando a cidade, sei lá, que caralho. Nossa, cara, mano. Não, e detalhe, eu não entrei nesse site, eu também não vou procurar, mas provavelmente tá gratuito, então qualquer Zé Mané que entrar nele consegue ter acesso. Em outras palavras, a galera está lucrando com uma coisa que não é deles. E se tiver um eventual processo, já sabe, né? O logo verdadeiro tá sendo coberto pra esconder essa sacanagem. Eu não sei se isso dá processo, mas quando descobrirem essa putaria, tenho certeza que uma galera não vai ficar nada feliz. Saindo desse site, voltando pro aplicativo, uma nova tela é mostrada com várias páginas bloqueadas que poderiam ser acessadas conseguindo senhas e etc. A única coisa que tá liberada é um jogo que diz o que você vai ver após esse estágio faz parte de um experimento secreto. E esse tal experimento secreto já se inicia desse jeito aqui. What's this? Down! I finally got to you! Who are you? Are you here? I'm not there, but I can see you. Stop blocking and start running right away! It's getting closer! Why? What is coming? We want to go back to that place! No! Then get those fucking things up right away and start running! But I don't see anything. Where will I go? I'll find you! Now start running straight ahead! Come on, hurry up! Tentando deixar essa atuação fecal de lado e falhando miseravelmente porque, meu Deus, que bagulho horrível e também claramente feito por IA, temos que ajudar esse Adam a fugir de seja lá onde ele tava, porque alguma coisa tá perseguindo ele. Meio óbvio, mas esse cara tava sendo vítima de um experimento da Grab. E não, a imagem de vocês não bugou e a tela ficou preta do nada. Essa porra é a gameplay. O jogo tem a pachorra de dizer que você tá em um ambiente escuro e não tá vendo nada. Isso porque os desenvolvedores estavam com preguiça de fazer qualquer gráfico nessa parte. Mano, pega um tutorial no YouTube de como fazer cenário e mete qualquer coisa aqui. Mas não, faz uma merda dessa, uma tela. Mano. Só falta, tipo... É que assim, se fosse uma BR, ia ter alguma coisa de plataforma nova, avaliar a empresa, a puta que pariu. Que meu Deus do céu, cara. Tipo assim, não tem nada, a tela é totalmente preta, não tem nada, tipo, você não sabe nada. E se duvidar, se você ficar parado sem mexer em nada no seu PC, o jogo vai se jogar sozinho. Eita porra, deu vontade de espiar. O jogo vai se jogar sozinho, porque é uma IA, que é um áudio gerado por IA. Tá bom, se fosse áudio normal também ia acontecer a mesma coisa. Mas vocês estão entendendo que muito provavelmente o jogo ia se jogar sozinho? Meu Deus do céu, cara. Tela preta. Isso daqui é o cúmulo da preguiça e da má vontade. Colocar uma tela preta com comandos aleatórios e ainda por cima vozes que não foram nem gravadas na vida real. Se você vencesse essa palhaçada que chamam de jogo, você ia conseguir uma lista de códigos e cada pessoa deveria pegar um deles, uma unidade. Só que o problema é que não existe controle algum sobre essas unidades. Então sim, dá pra pegar um código repetido sem querer. É dessa forma desastrosa que se inicia uma das fases desse ARG. E agora temos que ir pro Discord dessa bomba, o que me fez ter que comprar o jogo. Em resumo, na primeira fase do ARG, você deve usar esse código que você pegou, mas antes tem que se filtrar na empresa usando um programa que tá no jogo, pegar outro código de 3 dígitos, unir esses números para criar outro código e vai ter um dia na semana que um bot vai chegar e dizer que é hora de usar esse código que você encontrou. 3.024 pessoas devem fazer todo esse processo confuso e bizarro que eu acabei de falar. E mano, isso daqui não é nada justo, é um bagulho muito difícil
difícil a troco de praticamente nada. E detalhe, tem que ser feito por 3.024 pessoas. Esse tanto de gente não ia ter cabeça pra resolver algo tão chato e complicado. Fora que dizem que isso tem que ser feito simultaneamente por toda essa galera. E tem o timer de 10 minutos pra todos esses códigos serem colocados no chat. O Discord não aguenta essa putaria generalizada. É muita gente pra pouco servidor. Se por um milagre esse tanto de gente se unisse e mandassem milhares de mensagens tentando acertar seus códigos em uma janela tão pequena de tempo, é provável que o Discord da maioria das pessoas iria crashar. Eu sinceramente não entendi nada dessa primeira fase. Eu só tô tentando explicar com base no que eu assisti e do que eu li na internet. E pra ser bem sincero, o bagulho é tão chato que não dá vontade de fazer, tá ligado? Não precisava ser tão difícil. E se você for no chat e ver quantas pessoas colocaram esse código, vai ver que foram no máximo 66. 66 pessoas de um total de 3.024. Nunca que esse bagulho vai chegar no valor total. Ainda existe uma segunda fase pra continuar o ARG aqui no Discord, mas nem o streamer gigante conseguiria juntar tanta gente pra resolver essa parada em conjunto. A não ser que seja a porra do Selbit. Sim, Rafael Lanches tentou solucionar essa bomba no começo de 2023 junto da sua comunidade. O segundo desafio consistia em uma live que acontece dentro do servidor que se chama Remote PC, e o objetivo é fazer com que todos os blocos de cada fileira chegassem ao topo, assim fazendo com que o desafio pudesse ser completado. Para controlar o bloco que ia subir, você tinha que escrever a letra do bloco no chat do servidor. Esse desafio é feito em tempo real e, para ser sincero, eu acho que ninguém sabia como funcionava direito, mas o fato é que para fazer esses blocos subirem, era preciso que muitas pessoas tentassem ao mesmo tempo. Como eu disse antes, esse tráfego enorme de pessoas mandando mensagens a todo momento deixa o servidor do Discord lento. As mensagens demoram para chegar, e isso fazia com que o puzzle fosse praticamente impossível de ser completado. As pessoas mandavam o comando. Mano, todo mundo sabe por que isso aconteceu, né? Todo mundo sabe por que um puzzle é difícil de completar. Aliás, impossível. Todo mundo sabe, né? Pra você perder tempo suficiente fazendo esse puzzle, esses puzzles malditos, pra no fim do dia, você não conseguir fazer o seu reembolso. Porque você ficou tão focado que perdeu tanto tempo da tua vida tentando resolver um problema que não tem solução. Em outras palavras, uma grandíssima filha da putagem. Existe outro termo para isso? Eu não sei. Eu vou utilizar esse termo. Porque assim, cara, porra. Lembrando, a primeira fase, justa a primeira. O ARG todo é chato. Sim, o ARG é chato, é mal feito. Assim, a única coisa que não é mal feita é a parte de IA. Pra você ter ideia. Porque tem muita coisa que simplesmente não faz sentido. Até agora eu tô um pouco abismado com aquele site da empresa que simplesmente fez lá um anúncio falando que vai processar a galera que fez o joguinho. Entendeu? Lembre-se que tu não gastou seus 10 reais. Ah, mas eu fico indignado do mesmo jeito, cara, porque é um golpe. Isso aí é claramente um golpe. E assim, é que assim, tem pessoas que não vão conseguir saber programar um jogo e tudo mais, mas, né? Eu acho que se duvidar, assim, acho que daqui a uns 2, 3 anos vai ter alguma coisa parecida aqui no Brasil. Entendeu? Ai, meu Deus do céu, cara. E até ele chegar, o bloco já tinha resetado. O conceito inteiro desse ARG é que você precisa de 3.024 pessoas para conseguir completar ele. E quando uma pessoa que tem o poder para fazer isso, juntar essa gente toda em um único lugar chega na praça, o bagulho simplesmente é impossível de ser completado. O Selbit, querendo ou não, é um dos maiores streamers da América Latina, quiçá do mundo. E esse jogo conseguiu 2 feitos: chamar a atenção de uma pessoa extremamente influente e conseguir passar vergonha falhando no que era para ser a sua proposta principal. E tem o feito extra: mentir dizendo que era possível completar esse desafio. Uma ideia boa jogada no lixo, um jogo que praticamente é uma tela preta e você precisa usar um guia imenso para poder ao menos andar 2 segundos sem morrer, puzzles humanamente impossíveis de serem completados, um golpe feito apenas para que 3.024 pessoas fossem feitas de otárias. Poderia terminar por aí, mas ainda existe um pequeno capítulo nessa história. Ih, eles dão strike?
YouTubers começaram a fazer reviews negativas desse jogo, desse ARG, e com razão, por todos os motivos que eu apresentei aqui. E a alternativa que os criadores do jogo tomaram foi de denunciar e derrubar os vídeos que falavam mal do jogo. Um youtuber que eu acompanho e que me inspirou a fazer esse vídeo, o John, sofreu esse ataque e teve seu vídeo derrubado temporariamente por conta da sua review, que ficou bem famosa. Praticamente o desenvolvedor ou desenvolvedores do jogo entraram em guerra com os youtubers que falavam mal dele. E esse ato foi o último prego no caixão desse ARG. Se o seu jogo é ruim, melhore. Reviews negativas estão aí pra isso, pra você ver que errou e talvez tente e consiga melhorar. Só que perseguir e derrubar vídeos que falam mal do seu jogo apenas porque disseram a verdade já é uma sacanagem que extrapola o limite. Metade desse produto miserável é feito por IA. A parte da gameplay é uma tela preta e o puzzle que poderia ser a parte interessante simplesmente não funciona. O que esses caras queriam com isso além do dinheiro? Serem a porra do próximo Elden Ring? Eles realmente queriam que elogiassem esse lixo, que falhem em tudo que ele quer ser, que falhem em ser um ARG e que falhem em ser um jogo? As pessoas vão te odiar se o que você quer fazer é um golpe, se o que você quer fazer é apenas tirar o dinheiro delas. Agora, se você quer ir atrás das únicas pessoas que fazem conteúdo bom relacionado ao seu game, que no caso são vídeos fazendo chacota desse crime, você não precisa esperar nada além do esquecimento e a imagem podre que vai pra sempre acompanhar essa imundice que chamam de estúdio. O meu aviso é que fiquem longe desse jogo, dá pra se divertir muito mais com outros ARGs que tem solução ao invés desse troço. O estúdio ainda tenta lançar alguns updates, falar algumas besteiras, nada com nada, só que isso daqui não tem futuro nenhum, é só perda de tempo. Enfim, o meu nome é Dashikawa, eu agradeço a Ele tá finalizando aqui o vídeo, vou trocar aqui de tela rapidinho, só pra gente ver aqui as coisas. Até xingando e sendo bravo, o Daichi é calmo. Sim, cara. Mas é que assim, não tem como você não ficar bravo, mesmo se você não gastar dinheiro com esse jogo. Porque, cara, é um bagulho tão filha da puta que não tem como você ficar calmo. Porque você gasta DC, tudo bem, nesse reais, é pouco dinheiro pra muitas pessoas, aquela coisa toda. Mas ainda assim, pô, é uma graninha, cara. Entende? Tipo assim, não é uma coisa que, dependendo da situação da pessoa, pesa, tá ligado? E assim, às vezes você poderia comprar alguma outra coisa com esses 10 reais, um outro jogo, ou que seja, não precisa nem falar de comida. Um outro joguinho que seja, mas você não consegue porque, né? Você foi tentar ver um ARG, que é uma coisa que você gosta, e no fim, é um ARG criado por golpistas, essa é a palavra. E eu fico um pouco abismado pelo simples motivo das pessoas não terem corrido atrás dos seus direitos. Será que não tem ninguém que processou essa empresa? Porque afinal de contas vendeu um jogo, vendeu um ARG que tinha puzzles, e se tem um puzzle teria solução e não conseguiu solucionar? Meio estranho. E eu vou falar, que não falei anteriormente, que essas pessoas, no caso as pessoas desse estúdio, acabaram se aproveitando daquela brecha da Steam, que você tem tem um tempo lá pra você pedir reembolso. Eu não sei quanto tempo que é. É um tempo bem curto em relação a outros lugares. É um tempo bem curtinho pra você pedir reembolso. Eles meio que se aproveitaram disso pra poder aplicar o golpe, sabe? Pra você ficar perdendo seu tempo indo pra lá, indo pra cá, jogando um escuro simulator.